Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa Coffee Time. Lembrando que eu estou fazendo uma sequência de devocionais sobre Provérbios 31, com a ênfase de que a mulher virtuosa é a Igreja de Cristo Jesus. E hoje nós vamos ler então Provérbios 31, 27, para a gente meditar um pouquinho, tá bom? Então atende o bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. O que a gente pode entender por isso, né? Eu fui pesquisar em alguns dicionários o significado de algumas das palavras desse versículo e olha só que interessante, a palavra atender, ela significa responder, dar atenção. O bom não é o mesmo bom daquele lá de Gênesis, que é e viu Deus tudo que ele criou que era bom. Não é esse bom, é um outro bom. Ele significa guardar, cuidar. Aquele bom que é belo, perfeito, né? Então esse é diferente. E o andamento é a marcha, a caminhada. Então se a gente traduzir, né, o que está dizendo esse versículo, ele poderia ficar assim, ó. Ela presta atenção, cuidando para que a sua caminhada seja para frente, avançando e não para trás, retrocedendo. Olha que interessante, muda um pouquinho a perspectiva, né? Não é só de olhar o dia a dia, aqueles afazeres, é cuidando para que tudo que ela faz leve adiante, para frente, não retrocedendo. Porque a nossa caminhada com Deus, ela é assim, para frente. Deus é um Deus de movimento e Ele quer que a nossa vida cresça, avance. E não que a gente fique preso no passado, olhando para trás ou desistindo e retrocedendo. Olha o que diz o texto lá de Hebreus 10, 38. Ele fala assim, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não se alegra nele a minha alma. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus fica triste se a gente retroceder? Você entende que Deus não fica triste conosco, comigo, com você? Ele fica triste com a circunstância, porque a palavra dele nos garante, ela é a verdade e diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele deseja que nós experimentemos de alegria plena, de paz, de justiça todos os dias da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente retrocede, a gente deixa de experimentar aquilo que ele tem para o hoje para nós. Né? Aquela unção, aquela alegria, aquele novo, aquele crescer, né? Aquele avanço hoje. E a gente escolhe ficar presa no passado. É isso que não alegra a Deus. Percebe a diferença? Não é que ele se entristece conosco, mas porque a gente se coloca numa condição de viver aquém daquilo que ele sonhou para nós. E cada novo dia que ele nos dá é um presente para que a gente experimente, né, as bênçãos materiais, as bênçãos espirituais se manifestando na nossa vida, em nós e através de nós também, porque a gente não pode esquecer de que nós somos uma bênção e cada pessoa que chega até nós, ela deve ser tocada, impactada pela nossa vida, mas não por nós, por Jesus em nós, Jesus através de nós. Eu tenho uma experiência que eu me lembrei agora, que eu passei há vários anos atrás, quando meu filho mais velho, ele era bem pequenininho, né? Hoje ele está com 23, ele tinha 2 aninhos, assim. E nós fazíamos parte do Ministério de Jovens aqui da Comunhão Cristã, nós éramos um dos pastores, líderes de jovens, e nós tínhamos organizado uma viagem de ônibus para a Argentina com todos os líderes de jovens na época. E nós fretamos 2 ônibus, então a gente ia sair daqui de Curitiba, era numa quinta-feira, meia-noite, para chegar lá na Argentina, em Buenos Aires, sábado, 6 horas da manhã. E a gente ia fazer uma visita para visitar uma igreja, né, que o pastor já tinha vindo algumas vezes aqui, e era uma imersão que a gente ia fazer, além de comunhão, um tempo maravilhoso. E na segunda-feira, o Gabriel, meu filho mais velho, acordou com muita febre, assim, perto de 40 graus, e já não dormiu bem de domingo para segunda, e eu consegui um horário no pediatra, fui com ele, e milagrosamente, rapidinho, ele conseguiu diagnosticar que ele estava com uma infecção de ouvido. Ia ter que fazer um tratamento com antibiótico, né? E você sabe, antibiótico demora, né? Pelo menos 2 dias aí para começar a fazer efeito, enfim. Eu pensei, puxa vida, eu vou viajar, ele ainda não vai estar bem, ele ia ficar com meu pai e a minha mãe. E eu, no meu coração, pensei assim, puxa vida, eu não vou mais viajar. Eu vou ficar cuidando dele, né? E me justifiquei de N formas. E daí o Tom, ele ia no nosso grupo familiar, que a gente participava, e era na segunda noite. E eu fiquei com o Gabriel em casa.
E eu falei para ele assim, pede oração pelo Gabi e já avisa que eu acho que eu não vou mais para Argentina, porque vou ficar cuidando dele, enfim, aconteceu tudo isso, né? A viagem já estava paga, já estava tudo certinho, né? Tudo em ordem. E o Tom foi e ele voltou com um recado. E ele falou para mim assim, e ele usou esse texto, por isso que eu me lembrei. Ele falou, o pessoal orou pelo Gabriel, abençoando a saúde dele e tal, restauração plena, né? Da saúde perfeita que ele já tem em Cristo Jesus. E eles se lembraram desse texto aqui, Deus não se agrada dos que retrocedem. E dentro de mim, eu confesso que eu recebi aquilo, mas como assim? Eu sou mãe, ele é o meu primeiro ministério, eu vou ficar cuidando dele, né? E aquilo assim remoeu dentro de mim. E eu fui dormir e orei, né? Falei, Deus, né, fala comigo também. Né, me traz isso, o que o Senhor tem para decisão hoje? E Deus falou, olha, eu entendo que você não deve desistir de ir, está tudo em ordem para ele ficar. E a minha mãe estava muito de boa para ficar cuidando dele. Ela falou, eu já cuidei de 3, eu sei dar antibiótico, eu sei cuidar, tá tudo bem. Mas eu, né, naquilo, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer, hoje é isso que eu tenho que fazer. Mas Deus estava dizendo, descansa em mim, né? O Gabriel, ele é teu filho, você ama, quer fazer o melhor, mas ele é meu filho. E eu também tenho o melhor para a vida dele. E eu vou cuidar dele. E aquilo trouxe paz para o meu coração. E eu tomei a decisão de continuar e enfrentar, né? Essa situação, deixar o Gabriel ir. Quando entrei no ônibus no outro dia de manhã, liguei para casa, o Gabriel perfeito, brincando, correndo e tal. E eu que estava ainda angustiada, percebe que é uma diferença, assim, entre a gente aprender a viver por fé, confiar nele, de que ele é um Deus que quer que a gente se mova para frente, não para trás, porque se a gente ficar olhando para trás, tanto para as coisas boas ou ruins, ou querer ficar estagnada no mesmo lugar, não é a vida que Deus tem para nós. Ele quer que a gente, né, tome a nossa posição como igreja, uma igreja que depende dele, que olha para as circunstâncias como ele está vendo. Para ele era tão simples olhar para aquilo, está tudo bem, eu estou cuidando do Gabriel, vai e experimenta aquilo que eu tenho para você hoje. Se você perder essa oportunidade, ela não vai se apresentar de novo para você. Então, que a gente possa experimentar hoje aquilo que Deus tem para nós e guardar, né, o andamento da nossa casa, né, avançando, sem também se preocupar com o futuro, viver ansioso pelo dia de amanhã, pelo futuro. O que o futuro traz? O futuro a Deus pertence. E quando hoje eu vivo e experimento aquilo que Deus tem para mim, eu estou semeando para colher no futuro aquilo que Ele prometeu. Amém? Então eu quero deixar esta palavra, né, para que você permaneça com os olhos firmes nele, viva o hoje com tudo aquilo que ele traz para você, né? Sem querer manter sobre o seu controle, mas confiando que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu para você. Continuem abençoados e até o próximo programa.